Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido filho, querida filha, filhinho amado, filhinha amada, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo estejamos sempre, hoje e sempre. Que a paz esteja com você, com a sua família, que a paz esteja no seu trabalho, que a paz esteja com o senhor doentinho, a senhora doentinha, você criancinha que está doentinho, onde quer que você esteja me vendo, nesse mundo afora, nós te desejamos a paz. Como é bom a gente sentir a paz, e a paz tem um nome, ela chama-se Jesus Cristo. Então que Ele te guarde, te abençoe e te traga muita alegria para o seu coração. Eu gostaria de convidá-lo, de convidá-la a ligar para 5 pessoas amigas, passando para ela o nosso site para acessarem esse programa, que eu tenho certeza que muita coisa pode acontecer quando o coração se abre. Abra o seu coração nesta noite. Permita que o amor de Deus venha fecundar, venha libertar, venha alargar o seu coração nesta noite. Que Ele te abençoe, meu filho querido. O Evangelho da Santa Missa, desse domingo que vem, dia 20, é lindo, maravilhoso e vai te ajudar. Dentro desse Evangelho está algumas respostas para a sua vida. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, 24 ao 43. Nós vamos anunciar o Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. Lembra do programa passado, do semeador? Agora, ouçam essas 3 parábolas. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe uma outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões,
Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os celeiros são os anjos. Como o joio é recolhido nos seus tempos, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra para a salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, sempre a gente ouviu muito essa passagem do joio e do trigo. Muitas vezes, esse joio, nós precisamos olhar que muitas vezes o joio costuma a querer ficar até dentro de nós. O joio é tudo aquilo que nós vamos ouvindo no decorrer da nossa vida. As coisas que você ouve. Aonde você guarda as coisas que você ouve? Guardamos no coração. Aquilo que você ouve determina, eu já disse em outros programas, determina os seus sentimentos. E os seus sentimentos determinam a qualidade de vida que você terá. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos experimentando esse trigal, mas também nós vamos percebendo que dentro de nós, às vezes, existe o danado do joio. Esse campo bonito que é o nosso coração, e o joio que é semeado a todo momento nos quatro ventos da terra. Quantas coisas ruins que você ouviu essa semana. Quantas vezes você se sentiu prejudicado, prejudicada com certas palavras? Quantas e quantas vezes você se sentiu frustrado com a vida? Quantas e quantas vezes o seu coração se endureceu? Não é culpa sua, a gente sabe disso. É que as circunstâncias nos levaram a isso. E nós fomos perdendo a nossa beleza. Nós fomos perdendo a nossa alegria, nós fomos perdendo a nossa bondade, a nossa autoestima. Ela foi ficando lá para baixo, foi levando para baixo, o joio foi nos aniquilando, o joio foi tirando a nossa certeza, foi trazendo desesperança para dentro de nós. O joio foi crescendo, na medida que ele foi crescendo, ele foi enraizando dentro de nós e tapando os nossos olhos para a verdade, para a nossa verdade, a sua verdade. Quantas vezes o joio entrou pelos olhos, pelos ouvidos, como eu já disse, pelos pensamentos e ficou plantado no fundo da alma, aonde nós nos sentimos tão sozinhos em certos momentos. Então aqui Jesus fala desse joio
que deve deixar crescer o joio e o trigo. Já chegou um momento que esse joio, ele vai ter que ser tirado, mas vai ser no momento certo. Então, meu filhinho querido, e quantas vezes lá na nossa casa tem o danadinho do joio, né? Aí o Senhor lutou com seus filhos, fez de tudo, criou todos iguais, de repente tem um que está ali fazendo o Senhor sofrer, está ali fazendo a senhora sofrer. Às vezes acaba assim, entrando no mundo das drogas, e a senhora se sente tão desesperada. Então, não que ele fosse tão culpado, mas não é assim. É porque o joio está aí, está cheio de pessoas para semear o joio. Se nós ligarmos a televisão agora, passarmos para um outro canal, nós vamos perceber quantas coisas que não edificam o ser humano, que não faz o ser humano crescer, que não traz dignidade. Quantas e quantas coisas têm acontecido na sua vida e você tem se sentido prejudicado? Onde está o joio, o trigo vai se aniquilando, vai tirando as forças do trigo. O trigo perde o seu encanto, ele perde a sua beleza, mas Jesus pede para deixar o joio. Agora, fazendo uma pergunta, o que eu tenho sido, joio ou trigo? Quantas vezes eu fui mais joio do que trigo? Não é verdade? Quantas vezes, talvez você, eu não sei, mas quem sabe se você foi muito mais trigo. Parabéns, que você continue sendo mais trigo ainda. Quantas e quantas pessoas têm deixado o outro totalmente desnorteado? Como é bom a internet, mas quantas pessoas são prejudicadas nela? Quantas coisas maravilhosas, mas que as pessoas não usam para o bem. Tudo aquilo que é usado para o mal é o joio. E às vezes eu me transformo em joio. Então eu não posso deixar que o joio seja maior do que o trigo. O joio é o mal, o trigo é o bem. E eu tenho certeza que, sendo do bem, o mal não pode agir. O mal é a ausência do bem, as trevas é a ausência da luz. Quando se tem luz, olha, aqui na minha frente tem duas luzes enormes aqui, mais uma na frente ali, e o Juninho atrás de uma luz ali. Olha, nós estamos... Se imagina se desligar essas luzes, vocês não vão conseguir me ver pela televisão. Então, as trevas é a ausência da luz. Então nós precisamos ser essa luz bonita. Nós precisamos encantar. Nós precisamos crescer dentro de nós a beleza do trigo. Nós não podemos ficar escondido, atrás do joio, deixando que o joio seja maior do que a nossa igreja. Aqui tem uma maravilha. Aqui está a foto de uma pessoa de 3 pontas. A nossa mãezinha querida do Carmelo. Aqui foi o trigo completo. Eu cheguei a rezar para ela há anos atrás. É a nossa mãezinha, que a igreja já está aí preparando para deixá-la santa também. Aqui está quem foi trigo. Quem é trigo é bom, é bondoso, é carinhoso, é compassivo. Quem é bondoso tem amor, quem é bondoso tem esperança. Então, como nossa mãezinha querida, nós devemos também viver como esse trigo. Às vezes nós acabamos achando que os outros é o joio, não é verdade? E na realidade, às vezes é a gente mesmo. Quando você faz alguém sofrer, por favor, não faz ninguém sofrer não, filho. Não faz ninguém sofrer, porque aquilo que a gente planta é duro, mas colhe. Não planta nada de ruim, só planta coisa boa.
planta trigo, planta esperança, planta amor. E eu deixo aqui para os meus filhinhos queridos do IAC, um abraço carinhoso para você, Cláudia, em Lambari. Um abraço carinhoso para todo o IAC, no qual eu dou palestra. Meus filhinhos queridos, eu conheço um trigal enorme, esses meninos, esses jovens maravilhosos espalhados pelo mundo, que está aí ajudando, dando a vida, servindo a igreja, amando. A igreja precisa de pessoas que amam. O amor abre a sepultura. O amor é a única forma de abrir a sepultura das pessoas, é amando. Então seja trigo e nunca mais joio. E se você pensa, eu tenho sido joio, todo mundo fala que eu sou ruim. Não, você não é ruim. Você é uma pessoa boa. Você vai vencer, meu filho. Então, deixe que o amor de Deus entre no seu coração. Aí Jesus continua falando, aí fala, de novo semente, fala de mostarda. Mostarda é uma sementinha pequenininha, que de repente na beira do mar, ela crescia, ficava enorme, até os passarinhos faziam ninho nela. Quando você vai deixando o seu coração aberto, quando você vai deixando que a palavra de Deus começa a encontrar espaço dentro de você, você começa a produzir fruto. Quais são os frutos que eu devo produzir? Esperança, alegria, paz. Quando você passar, todo mundo fala, nossa, vem o fulano, nossa, que a pessoa tão boa. Então, meu filho querido, olha quanta coisa boa que a palavra de Deus quer realizar na nossa vida. Não importa, às vezes que você chegou a ser um joio, não importa. O importante é que nós somos trigo. Foi o inimigo que colocou essa coiseira dentro de nós. Foi feita uma pesquisa. Olha que coisa incrível, de 0 até 8 anos de idade, a gente sofre 100 mil nãos. De 0 até os 8 anos, uma criança ouve 100 mil nãos. E para cada elogio, há 1000 críticas. É absurdo, não? Para cada elogio, 1000 críticas. Como é que nós vamos ser pessoas? Esse que vos fala é um milagre. Sofreu 100 mil nãos. Para cada elogio, 1000 críticas. Pronto, meu filho. Você perde todo o poder de raciocínio. As pessoas, não, você não vai conseguir, não, isso é muito custoso. Principalmente você que está me vendo agora, aí lutando para passar no vestibular e todo mundo, custoso, é difícil. Não, você vai conseguir. E quando às vezes as pessoas fazem um elogio para a gente, sempre é um elogio escondido, você já viu? De portas fechadas. Você tem que elogiar as pessoas na frente dos outros, para ela ser valorizada, ser querida, ser amada, ter vontade de vencer e de viver. Não é isso, meu filho querido? Então, Deus te abençoe. Você vai vencer, porque nós estamos juntos rezando por você. Que Deus te abençoe e te guarde. E em seguida, as nossas orações. Eu quero me unir com você nesse momento para rezar para os seus, pela sua faculdade, para aquilo que você tem dificuldade de aprender, Nós vamos fazer um tanto de oração. Só um minutinho.